Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Já estamos chegando no fim de ano, um ano difícil pra caramba pro Botafogo, mas estamos aqui de cabeça erguida, sorriso no rosto, um horizonte maravilhoso pro nosso glorioso Botafogo e a gente vai falar sobre essa mudança de pensamento que aos poucos veio se implantando no Botafogo, mas que para 2022 ela precisa começar no dia 1º de janeiro. Pensar grande, esquecer pensamento de miséria, esquecer pensamento de sobreviver. O Botafogo precisa pensar em viver e viver para brilhar, como a estrela solitária que sempre brilhou durante sua história e aí nesse século XXI, afora alguns anos, alguns suspiros, a estrela foi colecionando algumas vergonhas, alguns vexames, como rebaixamentos, campanhas pífias, mas a nossa história está mudando e isso começou pelo pensamento profissional. Desde que o Botafogo instalou profissionalismo no clube, mesmo que aos trancos e barrancos, não é uma coisa ideal ainda, mas a gente espera que 2022, como a nossa maré já está mudando, que o pensamento de 2022 até o fim de nossas vidas seja pensar grande, pensar em taça, pensar em títulos, certo? Mas antes de mais nada, eu quero pedir que você deixe o seu like no nosso vídeo. Tá vendo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal Gigante Glorioso? Peço a você, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. É o canal que mais cresce do Botafogo, porque é o canal que se dedica pelo menos 2 vezes por dia a gravar um conteúdo de qualidade para todos vocês, tá certo? Independentemente de opinião, aqui a gente tem muitos seguidores, muitos inscritos, temos muitos membros. Aliás, eu convido a você, curte o nosso conteúdo, quer se tornar membro do canal Gigante Glorioso, clica aí, seja membro, tem 3 pacotes para você escolher o que mais se adequa e escolha, faça parte da família GG. Aqui somos mais de 42 mil inscritos e muita gente pensa diferente, inclusive sobre esse processo de venda do Botafogo. Eu conheço muita gente, leio muitos comentários aí, muita gente que é contra, o endeusamento de John Textor. Eu também sou contra. Muitas vezes pode até parecer que eu estou fazendo isso, mas isso é, na verdade, o festerê, como diz aqui a família da minha esposa no Paraná, É o festerê, é a empolgação, Mas a verdade é que quem tem que ser endeusado, se é que a gente pode usar essa palavra, não gosto muito dessa palavra, Mas o principal, o foco, a nossa paixão é o Botafogo, Não é o investidor XYZ, não é o presidente XYZ, não é o CEO, é o Botafogo, Mas nesse momento, o Botafogo começa, e isso não sou eu só falando, Inclusive pessoas que se dizem especialistas, que antes eram contra, batiam na tecla do contra, hoje estão se rendendo. Eu citei aqui um dos exemplos, que é o Rodrigo Capello, que é um jornalista que se diz especialista na área das finanças e tal. Hoje gravou de novo um outro vídeo dizendo que é o melhor caminho para o Botafogo, que é um caminho de esperança, que, enfim. Então não sou só eu, e nem grande parte da torcida do Botafogo, acho que a maioria, Mas eu também entendo aqueles que estão reticentes, não é assim, não vamos endeusar John Textor, nem chegou ainda tal. É claro que a gente fica animado, empolgado, porque a perspectiva ela é muito positiva. Eu, talvez, na minha vida, sou de 84, nunca tive uma perspectiva tão positiva quanto ao Botafogo. Nunca tive. Já vi título internacional do Maracanã, lotado, já vi título nacional, já vi título internacional Botafogo ganhando da Juventus, já vi muita coisa como torcedor do Botafogo. Mas uma perspectiva de investimento, acerto de dívida, contratação de reforços que realmente sejam ideais para que o Botafogo tenha um time competitivo, isso ainda não vi como torcedor do Botafogo. Os mais velhos, obviamente, já viram muita coisa, muitos viram o melhor time do mundo. Eu acho que o Botafogo de 1968 foi o melhor time de todos os tempos. Não há Real Madrid, Barcelona, não há nenhum time melhor do que aquele. 1968, além do Botafogo importar quase aquele time inteiro para a seleção brasileira, uns não jogaram a Copa de 70 porque se machucaram, o caso de Rogério, O Rogério se machucou, acabou sendo olheiro da seleção brasileira naquela época, mas outros jogadores não estiveram na Copa, até pela mudança do treinador, era o João Saldanha, depois passou a ser o Zagallo, Então alguma coisa mudou ali, mas o time de 68, quem viu, obviamente não vai ver nada igual, a grande verdade é essa, nenhum time do Botafogo vai ser melhor do que aquele de 1968, mas a gente começa a ter
uma perspectiva de ver um Botafogo competitivo, lutando por taças. É isso que a gente quer, título, taça, volta olímpica e título importante, porque é isso que o Botafogo, é isso que o tradicional campeão, o gigante, o glorioso merece. É isso que essa torcida merece. Então vamos falar de pensamento grande. Gente, alguns jogadores não vão ficar para a temporada de 2022. E aí, antes que vocês me critiquem, respeitosamente, claro, né? Porque afinal de contas somos botafoguenses, né? Então, antes que vocês me critiquem, falem qualquer coisa, eu acho que muitos jogadores que saíram do clube foram importantes. Foram importantes. Poderiam ficar para a composição do elenco? Talvez sim, com um contrato mais curto, né? Mas eu também não vou criticar a diretoria do Botafogo por não ter renovado com alguns atletas. Vamos lá, vamos ao caso mais polêmico aí, que é um jogador muito querido até, né? O caso do Varley. É o caso do Varley. O Varley, cara, o Varley já jogou a Série A por outros clubes, é um jogador jovem, tem potencial, mas já jogou a Série A por outros clubes, já jogou a Série A inclusive pelo Botafogo, digo até que foi subaproveitado, né? Na Série B foi muito importante, foi uma espécie de 12º jogador, mas não é terra arrasada a saída de Varley. Até porque, como eu disse, a perspectiva do Botafogo agora é uma perspectiva de pensamento grande. Então a gente não está mais com aquela ideia do Durcésio de fazer uma folha entre 5,3 e 5,5 milhões para brigar ali no meio da tabela, né, entre 10º, 14º. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Aquele planejamento lá era um planejamento do Botafogo com as pernas que tinha. Agora a gente vai andar com outras pernas. Agora a gente vai andar com outras pernas. Isso já é certo. Então, o Varley saiu. O Botafogo ainda, né, não conseguiu renovar, por exemplo, com o Luiz Oyama. Não conseguiu renovar ainda com o Barreto. Não conseguiu renovar, por exemplo, Navarro foi embora. Marco Antônio. O Botafogo está tentando ainda, né, uma composição com o Bahia, conversa tal, devido ao rebaixamento do Bahia, que vai diminuir bastante aí a sua folha salarial, né, e o Marco Antônio está valorizado. Mas enfim, são jogadores que foram muito importantes nessa caminhada do Botafogo, mas como eu já falei outras vezes, a missão é outra. Agora a missão é maior ainda do que a gente imaginava. Antes a missão era, agora não, o Botafogo precisa de um time de Série A para competir. Agora o Botafogo vai ter um investimento já no início do ano para montar uma equipe não só para sobreviver, que essa palavra me incomoda muito, mas um time para competir em alto nível na primeira divisão. Essa agora é a realidade. Varley era providencial? O Botafogo fez uma proposta. O Botafogo tentou. Os empresários do Varley acharam que não, o jogador está valorizado, tem que ser um preço maior. O Botafogo não pode agir mais dessa forma louca de dar o que os empresários querem e pronto, e acabou. Não quer. Ok, tchau e benção. Tchau e benção, porque também não é providencial. Marco Antônio, gosto pra caramba do Marco Antônio. No fundo do coração, quero que ele fique, que é um jogador que valoriza o Botafogo, né? Agora, se o Bahia também quiser fazer jogo duro, o Botafogo não vai fazer loucura. Porque até que a situação se clareie, né, até que realmente o documento seja assinado definitivamente e a Eagle Holding seja a responsável por 90% da SAF do Botafogo, o Botafogo vai ser modesto nessa janela de contratação, porque o Botafogo não pode ficar fazendo dívida. Não pode ficar fazendo dívida. O Botafogo tem processo de venda. O Botafogo não pode ficar fazendo loucura, né? Agora, é claro que também não pode ficar sem time. O Botafogo não pode ficar sem elenco. O Botafogo precisa de um time para disputar, pelo menos, as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? Até porque agora tem uma janela. Inventaram, a CBF inventou uma janela, né? Então a gente fica vendido. A gente tem um prazo para inscrever jogadores até o meio do ano. Então o time que o Botafogo montar no início do ano vai ser o time que vai começar o Campeonato Nacional. Vai ser o time que vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil, né? Então é claro que o perfil, isso aí a gente já falou, traçado pelos times do John Textor, e basicamente o Crystal Palace, né, nessa última janela de contratação, o foco são jovens destaques, jovens potenciais.
né? Tem jogador experiente? É claro, até o Botafogo tem jogadores experientes, né? A gente tem o Gatito Fernandes, a gente tem o João Carli, a gente tem o Carlinhos, a gente tem o Rafael, a gente tem o Chay. Então existem jogadores experientes no elenco que, pra mim, já tá bom. Ah, se chegar o Elkson, mais um, ok, já tá bom, né? O resto, concordo. Jovens potenciais, jogadores que vêm se destacando, sendo nessa idade aí, de 19, 25, jovens potenciais, né? Então, essa mentalidade, o Canu vai embora, ok, pode ir embora, só não vai para o Corinthians mais, né? Mas pode ir embora, ninguém é insubstituível quando você quer competir em alto nível. Esse foi um time que jogou a Série B. Para a Série B, ele foi muito importante. Agora, a missão é outra. A missão não é só a Série A, a missão é competir em alto nível na Série A. Se antes a nossa ideia era chegar à terceira fase da Copa do Brasil, nós já estamos na terceira fase da Copa do Brasil. Então a ideia agora é chegar entre os 8 melhores, minimamente. Minimamente, chegar às quartas de final. Esse tem que ser o pensamento do Botafogo. Porque ali você tem os cruzamentos, né, tal, vai chegar o momento que você vai pegar as grandes equipes, e ali pode ser qualquer coisa, né? O que não pode ser é o Botafogo passar vergonha, sendo eliminado para clube minúsculo. Isso não pode acontecer, né? E o pensamento principal, Campeonato Brasileiro. O Botafogo nesse Campeonato Brasileiro precisa ter na mentalidade que ele precisa, em 2023, disputar um torneio internacional. Para que em 2023 o Botafogo possa ganhar um torneio internacional. É claro que é muito mais fácil você ganhar a Sul-Americana, né? Mas, disputando a Libertadores da América, que o Botafogo consiga com esse orçamento, mesma coisa que eu digo da Copa do Brasil. Se com a equipe do Jair Ventura, com aquele time lá, que era um time lutador, e nada mais. O Botafogo ficou entre os 8 melhores da América. Então que o Botafogo tem esse pensamento. Chegar minimamente às quartas de final de uma Libertadores possível em 2023. Então, galera, o pensamento agora é esse. É pensar grande. Porque quando a gente pensa grande, coisas grandes chegam pra gente. E outro pensamento grande, eu tô vendo aqui o vício do Botafogo se manifestando quanto a fornecedora. Não tem nada certo ainda com a Volt. Tem nada certo com a Volt. O Botafogo ainda tem contrato com a Capa, mas eu gostei muito de como o Vinícius Assunção se manifestou. A Capa não era patrocinadora do Botafogo. O Botafogo era um mero cliente da Capa. E um cliente mal servido. O serviço era mal prestado. Então agora, o Lenin Franco, que está à frente desse novo projeto, né, o Vinícius Assunção falou, existe sim um processo de negociação com uma nova empresa, que obviamente é a Volt, né, mas há também um processo não finalizado com a Capa. Se a Capa quer crescer com o Botafogo tem muitas ideias agora. Aqui, ó, nossas ideias vão na direção de loja até um bar temático. Quer crescer com a gente? Você quer patrocinar essa ideia? Ou quer fazer um trabalho de M? Quer fazer um trabalho meia boca, como a Capa fez sempre com o Botafogo? Então tchau. Tchau e benção, vai ser feliz em outra praça, né? Então que venha uma empresa que preste um serviço de primeira para o Botafogo. É isso aí, a mentalidade é essa. Se for para continuar com um servicinho de M, vai embora. Vai embora e não volte mais. Quem quiser crescer com o Botafogo, venha para o Botafogo. Porque agora a mentalidade tem que ser grande, gente. Tá certo? Bom, eu vou ficar por aqui, já falei demais, né? Mas acho que vocês concordam comigo. Quem é botafoguense não tem como ficar pensando pequeno, porque a gente arrasta o clube para baixo. Pensar grande, esse pensamento começa pelos canais do Botafogo, começa pela torcida do Fogão também, tá certo? Gente, um grande abraço, saudações alvinegras, fui!